de volta, nosso segundo vídeo do nosso canal. Meu nome é Patrícia, sou médica veterinária. E nesse canal da gente, Pet Mania Natural, a gente tem uma proposta de falar de alternativas naturais para a gente tratar alguns probleminhas dos nossos queridos pets, né? De uma maneira com uma abordagem um pouco mais natural, mas nunca esquecendo, né? Que a gente pode ter que recorrer em casos agudos para o tratamento de alopatia. E nunca se esquecendo, nossos vídeos são recomendações e nunca eu, como médica veterinária, óbvio, nunca a gente pode tirar a consulta ao médico veterinário, porque cada animal, cada cão, cada gato é um animal ímpar. Ele pode ter vários fatores que podem influenciar, né, nos sintomas que ele está tendo. Mas a nossa proposta aqui do canal é mostrar para vocês o que tem atualmente de tratamentos e propostas naturais que foram descobertas agora na medicina veterinária. E hoje a gente vai falar de uma substância chamada quercetina. A quercetina é uma substância natural que ela está sendo muito usada no tratamento de alergias em cães. Ele é um antihistamínico natural que tem eficácia comprovada. A gente tem alguns artigos hoje no mundo acadêmico que demonstraram uma eficácia muito grande, né, no uso de prevenção, né, de modulação. Quando a gente fala modulação, a gente controlar a alergia nos cachorros, né? Então, a gente tem vários trabalhos hoje publicados e a gente vai falar um pouquinho deles. Mas antes da gente falar de quercetina, a gente tem que falar de alergia, né? Então, hoje a gente tem várias causas de alergia nos nossos cães. A gente tem causa alimentar, a causa por picada de insetos, pulga, carrapato, e as dermatites atópicas, que são animais que são alérgicos, né? A gente tem filho alérgico, né? Então, assim, tem animais que nascem com essa predisposição de alergia e as alergias estão aí. Quando a alergia está desencadeada, não tem como a gente fugir, né? A gente tem que tratar a fase aguda, que é aquela que é o looping que eu falo, quando começa a coceira começa, e a gente tem que atacar, né? Tirar aquele estado alérgico do animal para a gente poder estar entrando aí com uma prevenção. E a proposta da quercetina é justamente isso, é uma prevenção desses estados alérgicos. Então, assim, independente do caso do seu animal, né, do seu querido amigo, né, que são nossos amigos, na verdade é essa, a gente tem que estudar a causa, e nada melhor como médico veterinário, né? Eu, como médico veterinário, não vou falar, usa quercetina, não. Primeiro você tem que saber a causa. Mas a quercetina hoje, qual a proposta do vídeo? É trazer essa alternativa natural para que você possa estar conversando com o seu médico veterinário, né, e aplicando a quercetina para essa diminuição desse estado alérgico, que nada mais é que começa com um estado inflamatório. Então, o que é quercetina? Quercetina é um flavonoide natural presente em diversos alimentos da natureza. A gente tem vegetais como maçã, cebola, brócolis, chá verde e etc., que tem esse flavonoide que é a quercetina. Lembrando que a cebola não pode dar para cachorro, né? Mas a gente só para ilustrar alguns alimentos possuem a quercetina. E ela tem propriedades antioxidantes, anti-inflamatórias e antihistamínicas, que é onde a gente vai botar apertar o enter, imunomoduladoras. Então, se eu tenho um animal que ele é extremamente alérgico, ele vai ter muita questão dessa parte histamínica no corpo, essa liberação de histamínica que vai gerar inflamação, que eu sempre friso, que nem eu frisei no meu outro vídeo, inflamação é diferente de infecção. Inflamação é tudo que está quente, tudo que está com edema, inchado, vermelho. Isso é para antibiótico? Não, o antibiótico ele vai entrar na infecção, quando eu tenho uma infecção, que é diferente de inflamação. Então, a alergia, ela desencadeia quando a gente tem processo, a alergia desencadeia um processo inflamatório, né? Então, a quercetina ela é ótima, que eu coloquei no slide aqui, no manejo de alergias sazonais, atopia, reações alimentares e dermatites alérgicas em cães. Quando eu falo alergias sazonais, é questão da alergia de acordo com
O período, por exemplo, a gente tem muitos casos de alergias em primavera por causa do pólen. O pólen é uma coisa que a gente não enxerga. Então, às vezes eu falo, às vezes eu já atendi paciente, mas por que ele tá? Você vê que é muito sazonal. A atopia, que a gente tem um vídeo aqui no canal, que é um vídeo sobre dermatite atópica, ela pode ter diversas causas. Reações alimentares, alguns animais desenvolvem alergias alimentares a determinados tipos de proteína, né? E até mesmo carboidratos em algumas rações. Corantes, a gente tem rações hoje industrializadas que têm corantes que desencadeiam alergias. E dermatites alérgicas em cães, de uma maneira geral, a gente pode ter, que nem eu falei no slide, né, anterior, a questão de pulga, carrapato e dermatite de contato, né? Então, mas o principal é detectar, né, a alergia. Isso você pode fazer muito bem em conjunto com o seu médico veterinário. E como é que a quercetina ela vai agir no organismo canino? A quercetina ela tem um mecanismo que ela inibe a liberação da histamina, que é a substância responsável pelos principais sintomas alérgicos, como coceira, inchaço e vermelhidão. Então, a quercetina tem a molécula dela, ela vai inibir essa liberação. A gente tem que tentar entender o seguinte: a gente tem casos que tem que fazer o tratamento, a alopatia, você tem que tratar, mas você tem que tentar o quê? Inibir. Não disparar aquele circuito que começa a coceira, e a coceira vai lá, ele põe a boca e incha mais, e aí abre, vai infeccionar, vai entrar bactéria. Então, a gente tem que tentar fazer com que isso não aconteça. Então, e no segundo tópico aí, ela modula a resposta imune, reduzindo a inflamação nas camadas da pele e diminuindo a ativação dos mastócitos, que são as células-chave na reação alérgica. Então, se ela reduz a inflamação, a tendência é que o cachorro se coce menos e com isso a gente diminua aquele pico, né, de coceira nessas reações alérgicas. A gente tem evidências científicas no uso da quercetina. Em 2012, o Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition, né, mostrou que a quercetina tem uma potente ação anti-inflamatória e reduz a expressão de marcadores pró-inflamatórios em modelos de animais. Então, eles fizeram um estudo, né, e viram que a quercetina ela tem essa ação inflamatória. Então, eles também usaram a quercetina já em animais que estavam com processo inflamatório e viu que reduziu bem. Depois eles fizeram exames, né, que houve uma diminuição muito grande dos marcadores, né, pró-inflamatórios. E em 2016, uma revista também, a Veterinary Dermatology, ela fez um artigo de revisão e discutiu o potencial da quercetina como adjuvante no tratamento da dermatite atópica canina, com menos riscos de efeitos colaterais adversos dos medicamentos tradicionais. Então, assim, ela viu que o uso da quercetina aliado ao tratamento tradicional também teve uma diminuição muito grande nesse processo inflamatório. Então, a gente tem aqui algumas dosagens, né? Eu recomendo que sempre consulte seu médico veterinário. A gente tem muita quercetina pronta hoje no mercado para uso humano. Não deve ser usado, porque a gente não sabe como é que a gente tem que fracionar. Então, o ideal é a gente fazer uma quercetina manipulada com a receita do médico veterinário. Mas, através desses estudos, foi definido que uma dosagem de 5 a 10 miligramas por quilo, né, de peso corporal dividido em 2 vezes, né? A gente botei um exemplo prático, um cão de 10 quilos recebe entre 50 e 100 miligramas de quercetina 2 vezes ao dia. Então, você divide essa dosagem e faz, geralmente, 30 minutos antes para melhor absorção. Não deve ser usado antes da refeição, né? Não deve ser usado isolado. Não que ele não vai fazer efeito, mas você vai diminuir a absorção da quercetina. E ele pode ser usado contínuo durante os períodos de crise alérgica ou sazonal, com monitoramento sempre veterinário. Pode levar de 1 a 2 semanas para os efeitos começarem a ser percebidos, uma vez que ele é um fitoterápico, mas sempre a gente deve consultar um médico veterinário. Nesses estudos a gente viu também que ele, em associação com a bromelaína, que também é uma substância natural, a vitamina C e o ômega 3, também tiveram uma ação complementar e melhoraram também os resultados, tá?
Contraindicações e precauções: não se deve usar em cadelas gestantes ou lactantes. Pacientes que tenham problemas hepáticos ou renais não deve ser usado. Se o teu cachorro faz algum tratamento com medicamento anticoagulante, também não pode. E sempre oriento tutores a optarem por suplementos veterinários padronizados, tá? Que tem a concentração correta. Existem alguns no mercado que já tem a concentração correta, alguns suplementos vitamínicos que são usados para pele que já tem a quercetina lá, tá? Ou consulta o seu médico veterinário para ele mandar uma receita para você manipular, tá? É uma opção natural, promissora. A gente vai ter redução significativa, até provado, de sintomas alérgicos. A gente diminui o uso de corticoides, que a gente tem vários efeitos colaterais. Isso não significa que se o seu animal tiver uma crise aguda, você não vai ter que usar. Você vai ter que usar sim corticoide, dependendo. Você vai ter que usar, sempre orientado pelo médico veterinário. E você vai ter uma melhoria de qualidade na vida, na modulação, no controle dessas alergias, tá? Gente, curte, dá o dislike se quiser também, mas o importante é você dar o like nesse vídeo e compartilha com quem você conhece que tem um cachorrinho alérgico. Obrigada, um abração. Tchau, tchau.